Bom dia, pessoal. Que coisa bonita, coisa linda, esse auditório cheio. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Já vim algumas vezes aqui, já visitei o pessoal, mas não para palestrar, para conversar com tantas pessoas assim como dessa vez. Eu sou o Leonardo, né, igual a Carol comentou, eu já estou no grupo Laborsolo assim, há muitos anos. E o que eu vou falar aqui hoje, eu já fui contemplado em muito da fala do Faé, né, sobre solo, saúde do solo, a importância de aprofundar. Eu vou mostrar mais algumas particularidades, né, do nosso dia a dia, do que se diz respeito a diagnóstico de solo. Tá? Análises, metodologia, coisas que a gente vem observando no nosso dia a dia, mas que fazem muito sentido. E aqui a Sultec é nosso parceiro já de alguns anos. Ao final da palestra, vou mostrar alguns dados, uns comparativos da Sultec em relação ao Rio Grande do Sul, ao Brasil, para vocês verem a importância de estar ao lado, né, de uma empresa tão idônea, que pensa o solo num primeiro momento, e aí toda a cadeia integrada. Eu acho que o nome não podia ser outro. Tem que ser Integra Sul, porque está tudo realmente integrado, faz tudo muito sentido. A Carol comentou, a The Soil Company, ela surgiu da Laborsolo, né, como a parte de serviços. A Laborsolo tem mais de 35 anos aí de atuação como um laboratório de análise agronômica, né, comercial. E aqui, dentro da The Soil, a gente trabalha mais a parte de serviços, tecnologia, geoprocessamento, enfim. O que fazer com o dado, né, da análise de solo, das medições, e já há alguns anos a Sultec, né, é nosso parceiro aí, que a gente trabalha junto, né, tem muitos dados compartilhados. A ideia é mostrar um pouquinho para vocês aqui. Isso aqui é importante. Em alguns pontos eu fiz questão de colocar esse slide primeiro aqui, para já mostrar para vocês o que vocês não vão encontrar nessa apresentação e o que vocês vão encontrar. Primeiro de tudo, não tem receita de bolo, gente. Às vezes o que funciona para um não funciona para outro. É importante medir, monitorar. Então, não tem solução mágica. Tá? E essas coisas, elas acontecem e dentro da porteira para dentro. Tá? Dentro da porteira para dentro já tem mundos distintos, talhões distintos, manejos distintos, que às vezes eles já impactam significativamente, né? Mas a primeira mensagem aqui do que vocês não vão encontrar, não adianta, que não tem receita pronta, tá bom? Decisões e dados que não são pautados no achismo, e promessas que ninguém prova. Não tem achismo. A gente está num cenário da agricultura que não dá para achar, você tem que ver, estudar. Só para eu entender, quem é estudante aqui de agronomia ou de alguma ciência agrária? Levanta a mão aí, por favor. Estudem, moçada. Estudem, se preparem, né? Vejam, hoje a informação está muito mais fácil do que antigamente, né? Então, entendam, né, o porquê das coisas, e não só eu acho que eu acho que não sei o que e tal. Tá? Sempre o diagnóstico ele vai mostrar, né, algumas coisas que a gente não consegue enxergar. E vocês não vão encontrar aqui milagres de uma safra só. Fertilidade de solo e nutrição de plantas não é do dia para a noite, é uma construção. Ao final da palestra eu vou mostrar também alguns resultados que a gente tem desde 2022 aqui, que a gente acessou nosso banco de dados lá da Laborsolo, a evolução de alguns principais atributos, tá, que a gente mede aí na saúde do solo, para vocês verem que não é do dia para a noite, não é de uma safra para outra, é uma construção. Perfil de solo é da noite para o dia, Faé? Não é. Isso é construído, é corrigido, né, aprofundado. Quanto mais a raiz desce, mais eu tenho um seguro contra a seca, por exemplo, eu estoco muito mais nutrientes ali, e etc. Agora, o que vocês vão encontrar nessa apresentação? Um caminho prático para começar, metodologia, consciência por trás, né, através de um parceiro que atua brilhantemente aqui no Rio Grande do Sul, que é a Sultec. Tá? Dados reais da região de vocês, da realidade de vocês,
e um solo que melhora ano após ano. Não tem milagre, vou repetir, não tem milagre de uma safra só. Deixa eu ficar um pouco mais para cá. Igual eu comentei, o Faé, ele já puxou, levantou a bola, agora só falta cabecear. Então, tudo começa no solo. O primeiro elo da pecuária, seja no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, em Roraima, é o solo, tá? Tudo começa no solo. E aqui eu vou mostrar para vocês diagnósticos, saúde do solo e dados reais que corroboram tudo isso que a gente vem falando. O que a gente avalia quando a gente pensa em saúde do solo? Os diagnósticos evoluíram muito nos últimos anos, né? Há uns anos atrás era só química, aquela química básica, cálcio, magnésio, pH, potássio, enfim. Mas hoje, quando a gente pensa em saúde do solo, não tem como pensar num pilar só. Um solo saudável, ele passa pela química, pela física e pela biologia, tá? E hoje está muito fácil o acesso a esses diagnósticos que podem nortear e explicar algumas coisas que às vezes só a química já não explica mais, tá? Isso já passou. Então a gente tem aqui, e eu vou mostrar brevemente alguns, tem diagnósticos mais simples e os mais complexos. Eu vou mostrar os mais simples aqui, para que depois o pessoal da Sultec possa aprofundar, caso seja do interesse de cada um, através dos diagnósticos aí. Quando a gente pensa em química, né, nós temos química da rotina, estado de saturação, fracionamento da matéria orgânica. Esses que estão em laranja, a gente está dentro da Laborsolo em fase de implementação, tá? São diagnósticos aí que fazem muito sentido, que a gente vem estudando e eles, eu tenho certeza que podem explicar muita coisa aqui também. Pensando na química, alguém conhece o William Albrecht? Quem já conhecia o William Albrecht, por favor? Levanta a mão. Pessoal da Sultec, por favor, me ajuda aí. O William Albrecht, ele fez muitos estudos, né, e uma frase que sintetiza tudo isso, se eu pudesse sintetizar numa frase só, alimente o solo e deixe que o solo alimente as plantas. Tá? Quando a gente pensa numa CTC, né, que é a capacidade de troca de cátions desse solo, pensa num frigobar, um solo de CTC mais baixa, e uma geladeira daquela de 2 portas, assim, duplex, que você abre assim, dessa altura, assim, um solo de CTC mais alta. Quando você vai encher um frigobar, ele custa mais ou menos que uma geladeira grandona dessa? Mais ou menos? Menos. Só que ele também esvazia mais rápido, né? Então você está tendo que repondo, monitorando e tudo mais. Quando eu tenho um solo com uma CTC mais alta, eu gasto mais para encher, só que ela demora mais para ir perdendo tudo que tem ali dentro, tá? Então, o Albrecht, ele fala muito sobre CTC, ele um solo quimicamente equilibrado, ele está com a sua saturação de cálcio entre 50% a 65%, magnésio de 10% a 20%, potássio de 3% a 5%, e aí, né, o complemento que faltar aí pode ter um pouquinho lá de hidrogênio, desde que o restante aí prevaleça, né? É importante que eu tenha esse equilíbrio químico para que as outras coisas também aconteçam. Isso aqui, pessoal, ele está interligado, tá? Não tem como eu olhar para isso, só olhar com o olhar químico, tá? O que as outras coisas estão influenciando? A Embrapa, eu vou falar um pouquinho depois sobre a BioAS, ela também leva em consideração, tá, atributos químicos para dizer lá os níveis do IQS biológico. Eu vou mostrar alguns dados aqui da Sultec, inclusive uma melhora nesse quesito ao longo dos anos. Quando a gente sai do Albrecht, eu vou um pouco para a parte física. Granulométrica, né, batidão, areia, silt, argila, densidade, porosidade, e uma análise que ela é muito importante. A gente já fez algumas coletas aqui. Carol, nós estamos melhorando esse negócio da coleta da físico-hídrica, tá? O pessoal aí que já estão lá com alguns estudos lá, vai ser importante. A físico-hídrica, pessoal, é desse anel volumétrico aqui, tá? Ele mede macroporosidade, microporosidade, criptoporos, também a gente consegue quantificar, densidade do solo, grau de compactação. Então, através de um anel volumétrico, eu consigo coletar
e entender as propriedades físicas que estão presentes aqui dentro desse anel volumétrico, tá? Então fica muito mais fácil a quantificação disso, para saber como que está a minha taxa de infiltração, né? Quando eu penso em microporo, eu estou pensando no tamanho da minha caixa d'água. Depois que chove, quanto que vai conseguir armazenar de água ao longo de um período de veranico, por exemplo. Eu consigo quantificar isso através dessa análise, tá? O Faé comentou muito sobre os poros, né? Os bioporos também a gente consegue quantificar, porque eles têm seus tamanhos ali semelhantes aí aos microporos, então a gente consegue quantificar, tá? O que mais que eu coloquei aqui? A estabilidade de agregados, intervalo hídrico ótimo, isso tudo a gente vai conseguir diagnosticar. E quando a gente pensa em biologia, né, igual comentei com vocês, 2021, se eu não me engano, a Embrapa lançou a BioAS, a Laborsolo se tornou um dos laboratórios parceiros, né, para tá fazendo isso aí também. A gente tem a Soil Food Web, que é muito interessante, eu vou mostrar um esqueminha para vocês aqui, que é a rede alimentar do solo, tá? Que ela também já explica algumas coisas além da BioAS. Glomalina, micro-organismo-chave, respiração de solo e o RNTest também. Aqui é um exemplo, está meio ruim de ver, mas eu vou descrever para vocês aqui. É um laudo da BioAS, tá? Que basicamente mede a ciclagem dos nutrientes, armazenamento, suprimento, e aqui tem a parte química. Lembra que eu falei que estava tudo interligado? A Embrapa quantifica isso aqui para entregar esses níveis aqui, ó, de armazenamento e suprimento, tá bom? Esse caso aqui, ó, o armazenamento e o suprimento está num nível bom, né? Mas a ciclagem está ruim. Alguma coisa ali naquele manejo está sendo feito que não está sendo muito amigável para aquele sistema, tá? Então a ciclagem cai, e quando eu quero um solo saudável, produtivo, eu tenho que ter uma ciclagem boa, né? Para que tudo isso funcione bem, ok? Aqui é um exemplo mais de perto, né, da ciclagem, armazenamento, suprimento. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Depois disso, a gente tem a Soil Food Web, rede alimentar do solo, que a gente quantifica também bactéria, fungo, protozoário, nematóide benéfico. Então, toda a cadeia a gente consegue quantificar numa porção de solo para começar a dar um pouco de nome para as coisas, né? Então, isso a gente consegue fazer aqui também, e é um diagnóstico fácil, na mesma amostra que faz a BioAS, consegue fazer a Soil Food Web, é bem tranquilo, tá? Isso aqui, ó, é um exemplo da importância dessa rede alimentar, dela estar presente. Desse lado aqui, pessoal, a gente não tem a presença de micro-organismos, e desse lado aqui a gente tem a presença, né, de bactéria, fungo, até indivíduos maiores, né, vocês estão vendo minhoca aí e tal. Então percebam a importância de eu ter esse solo e essa degradação, essa incorporação, os bioporos, tá, que o Faé comentou aqui, ó, na prática ele sendo construído ali. Então, de maneira geral, se eu não tiver a biologia ativa, muita coisa vai se complicar ao longo dos anos. E vocês vão ver que isso é acumulativo, tá? Não é de um ano, são sucessivas combinações assim que vão acontecendo para eu chegar num nível de degradação de solo, né? Então, se eu quero melhorar, eu também tenho que acumular coisas boas, tá bom? Então, aqui é só um exemplo, ó, a importância, né? Os bichos comendo as coisas aí, degradando matéria orgânica, ciclando. Então, depois que ele come, ele vai jogar a sujeira dele lá, aquilo vai adubar aquele sistema também com material orgânico, enfim. Isso a gente fecha aqueles 3 pilares de saúde do solo. E aqui eu trouxe o exemplo da soja, depois vai ter alguns exemplos de análise, né, para a importância da análise na pastagem, mas dizer que a planta, ela é o melhor extrator. Ela que vai me dizer como é que está puxando aqueles nutrientes ali, como é que está aquela extração, como que está aquele equilíbrio, tá? E se for necessário algum ajuste, é muito bem-vindo para que aquilo melhore, né? Enquanto ainda é possível durante o desenvolvimento da lavoura, tá?
Para pastagem também a gente consegue analisar, consegue entender desse balanço nutricional e tudo mais. Aqui, pessoal, é um exemplo prático, tá? Esse exemplo, ele é um pouco antigo, mas não tem como explicar melhor essa questão do equilíbrio e tudo mais. Desse lado, vocês estão vendo uma situação, esse outro aqui, ó, mais verde, né? O que vocês acham que aconteceu do lado de lá, para aquilo tá verde e para cá tá dessa forma? Basicamente, o lado de lá, o cara fez calagem. E o lado de cá, ele não aplicou, não sei por que motivo não aplicou. E essa área, ela sofreu muito com praga, tá? Ela sofreu muito com o ataque dessa praga aqui, ó. E aconteceu isso aqui. E os caras lá curiosos, para entender o que tinha acontecido, fizeram uma análise foliar, tá? Esse lado aqui, ó, totalmente desequilibrado nutricionalmente. E esse lado aqui, ó, mais ajustado, tá? Ó, quando eu falo em calagem, eu estou falando principalmente cálcio, né? Cálcio, magnésio. Olha o equilíbrio aqui, ó. Tá no verdinho, né? Faz muito sentido, tá, gente? Eu equilibrar o solo para ter uma planta equilibrada. Uma planta equilibrada, ela é mais saudável, ela fica mais resistente, tá, a ataque de pragas e doenças. Tá? Isso tem inúmeros trabalhos que já provam isso aí. Então, esse equilíbrio, quanto mais alinhado isso aqui tiver, né, mais no verdinho aqui, ó, mais equilibrado ela está. Tá? Esse é o índice de balanço nutricional. Quanto mais desregulado ela está, mais equilibrado. Então, isso mostra, né, a importância de eu ter um solo equilibrado para ter uma planta saudável também. Basicamente, se fosse para resumir todo esse conceito de solo ideal, né, a gente tem alguns indicadores, né, numa camada de 20 centímetros, de 0 a 20, por exemplo, um cálcio, igual eu comentei com vocês, de 50% a 65%, um magnésio de 10 a 20%, um potássio de 3 a 5%, né? Valor relativo de fósforo aí bom, tem que ter fósforo na área também, quanto mais para baixo, melhor ainda. No 20 a 40, também tem uma certa concentração de cálcio, né? O alumínio, o Faia comentou muito bem, é uma compactação química. Se puder eliminar o alumínio da área, é essencial. E o alumínio, se você deixa de monitorar 1, 2 anos, ou corrigir de alguma forma, né, com gesso e tudo mais, ele costuma voltar, ele volta rápido, tá? Então, por isso que a importância do monitoramento também. Além do diagnóstico, o monitoramento ao longo dos anos. A parte física que eu comentei para vocês, com aquele anel volumétrico, né, macroporos, microporos, criptoporos, macroporos de 15% a 20%. Então, para que esses poros tenham um escorrimento de água, ele consegue drenar, não vai acumular aquela água ali naquele sistema como um todo, naquela área como um todo. Microporos, quanto mais, melhor, né? Porque é a minha caixa d'água, é a reserva que eu tenho para depois de uma chuva, eu ter aquilo lá armazenado e ela vai aguentar muito mais do que um solo que eu estou com microporo baixo, ok? Aqui mais a parte biológica também, né? A BioAS, que é a beta-glicosidase areosfatase, dentro do elevado e muito elevado, né? E alguns outros indicadores da Soil Food Web, né? E no geral, se eu tiver uma biodiversidade alta, muito alta, eu vou estar com uma ciclagem boa, né? E esse sistema ele vai se perdurar ao longo dos anos. Vou passar aqui. Dentro disso, o pessoal da Sultec, dentro do projeto Solotec, né, eles utilizam da metodologia 2P, que a gente coloca em prática todos esses diagnósticos, esses anos de estudos aí da Laborsolo, a gente envelopou isso aí e colocou dentro desses princípios que a gente pergunta primeiro para a planta, né, como que ela está, né? Então, isso aqui é um talhão que a gente pegou um histórico de desenvolvimento vegetativo ao longo dos anos, e a gente tem, né, regiões que se diferem ao longo dos anos, né, desse desenvolvimento.
O porquê a gente ainda não sabe, né? É o primeiro diagnóstico. Então, depois disso, a gente consegue dividir essa área aqui em zonas de manejo, tá? Dividir aquela aqui em zonas de manejo e vai lá fazer a coleta, né? O pessoal da Sultec tem feito esse trabalho já há alguns anos e também conseguem apoiar vocês nesse sentido, tá? Aqui um comparativo, se fosse alguma coisa relacionada à grid, eu não vou entrar em muitos detalhes aí por conta do tempo, mas a gente acredita que isso aqui é uma forma mais eficiente de estar medindo, porque a planta está mostrando essas diferenças. E ela mostrando essas diferenças, a gente vai lá e vai diagnosticar química, física e biologia para tomar uma melhor decisão. Aqui é só mais um exemplo, tá? Numa área de pivô, e dentro dessas zonas que a gente identificou, a gente distribui pontos de coleta, né? Que o pessoal vai lá, vai fazer a coleta, e aí depois consegue estar avaliando os resultados de maneira geral. Aqui é um pouco do ciclo, não vou entrar em muitos detalhes. Mapeamento. Para vocês que são produtores, filhos de produtores, e tem na cabeça mais ou menos onde que fica a localização da área, a gente está com um standzinho lá, que o Bruno, que cuida lá também junto com o pessoal da Sultec, do projeto Solotec, e a nossa equipe aqui, o Igor e o Marcelo, eles vão estar lá pegando esses perímetros, tá? E fazendo o mapeamento tudo por nossa conta. Nós vamos pegar os perímetros lá, vamos mapear isso aí, para que depois os consultores da Sultec possam apresentar isso aí para vocês, como que ficou esse mapeamento, tá? Então, a gente está aproveitando o evento aqui para mostrar para vocês um pouco desse conceito, né, de zonas de manejo, da identificação dessas diferenças aqui, ó, ao longo dos anos, tá? A gente é muito confiante que isso aqui, a planta está mostrando para a gente essas diferenças dessas zonas, tá? Então, fica aí um aviso, depois, durante todo o evento, a gente vai estar ali cadastrando esses talhões, para que depois o pessoal da Sultec possa apresentar para vocês nas próximas semanas. O FAE, eu vou repetir aqui, ele já foi muito contemplado aqui na minha fala dos princípios, né, de saúde do solo, da importância de manter esse solo coberto, vivo, né, ativo ali. E então aqui tem alguns princípios que a gente sai de um modelo que degrada o solo para um modelo que regenera o solo. Quem aqui já ouviu falar sobre o termo agricultura regenerativa? Levanta a mão, por favor. Certo? Eu vou passar um pouquinho para vocês sobre o conceito. Nesse cenário aqui que eu já vou mostrar para vocês, a gente vai buscar regenerar o solo, tá? E não degradar com essas práticas que a gente sabe que são prejudiciais para todo o sistema. Então, a gente vem de uma revolução verde para uma revolução sempre verde. Manter aquele solo vivo é importante o ano todo, tá? Uso indiscriminado de defensivo para um uso racional de defensivo e adição de bioinsumos, né? O FAE mostrou aquele, o triticale, né, FAE, que você falou, de fungicida também, que foi pouquíssimo ali. Então, a gente tem cenários e muitos estudos que mostram e afirmam que se eu tenho um solo que ele tem uma capacidade mais resistente, mais saudável, ele vai ser mais resistente a doenças, tá? Então, é importante que eu tenha isso, para que não fique toda hora pensando em ida, que às vezes você pode equilibrar aquele sistema como um todo, pode diminuir um pouco o uso. Usa quando for necessário. Fertilizantes minerais solúveis, fontes menos solúveis, revolvimento de solo, preparo mínimo ou não revolvimento, tá? Monocultura, rotação de cultura e diversidade de espécies. Eu vou mostrar um exemplo aqui na sequência do Gabe Brown, tá? Que é um pecuarista que ele teve um resultado fantástico quando ele introduziu lá no sistema dele a diversidade de plantas. Baixo aporte de biomassa para um alto aporte de biomassa e exudado radicular. O exudado radicular você vai dar comida para os bichos comer e continuar ali naquele sistema e sinalizar e ajudar como um todo a melhorar aquela ciclagem dos nutrientes. Tráfico indiscriminado de máquina para um controle de tráfego, melhoramento genético sem rusticidade,
com melhoramento para a resiliência. Foco na química. A gente sai do foco na química para física e biologia também em conjunto. Vocês viram ali, está tudo integrado. Okay? Uma mentalidade sistêmica baseada em processos. Uma parceria com a natureza, com foco na saúde do solo. Eu saio de altos custos e baixas margens para baixos custos e altas margens. De uma hora para outra? Não. Isso é construído, né? Mas se na largada eu já tenho dois cenários, um que eu tenho um alto custo e outro que eu tenho um baixo custo, mas eu tenho condições daquela planta se desenvolver, é muito melhor, né? Eu tenho uma segurança, caso venha alguma intempérie, a gente sabe que a gente está sujeito. A agricultura é uma indústria a céu aberto, né? Tem vários cenários aí que podem, às vezes de uma noite para outra, de uma chuva para outra, acabar levando, né, aquele patrimônio, acabando com aquela produção que você demorou 2 meses, quase 3 meses aí para estar construindo. E aqui, esse aqui é fantástico. Essa melhora do solo, quando eu tenho um solo mais saudável, eu saio de um cenário de alimentos de baixa densidade nutricional para alimentos de alta densidade nutricional. E aqui eu estou falando, a gente tem relatos, né, de HF tem muito isso, isso é perceptível, o gosto das frutas, dos legumes, a densidade nutricional, por exemplo, de uma soja, de um trigo, né, de um solo saudável é muito maior do que um solo degradado. E por que não o leite, né? Uma vaca que pasteja ali, uma pastagem que está mais saudável, mais equilibrada, né? Com certeza o leite vai ser melhor do que um que não está dentro desse cenário. Quando a gente pensa em solo saudável, no final do dia, é isso aqui, é um solo vivo, né? Bioporos, os agregados, e vida ali, raiz, microartrópodes, fungos, bactérias. Eu quero um solo vivo, eu quero um solo nesse cenário aqui, para que ele consiga ser resistente, né, em situações que vai ser necessário, ok? Aqui eu tenho um exemplo, se puder dar o play, por favor, amigo? Dá um playzinho aí. Boa. Olha a diferença aqui, ó. Um solo degradado, aqui, ó. Um solo degradado, veja como ele se dissolve. Isso aqui é um exemplo prático de como a saúde do solo ela impacta, né, nessa absorção de água e retenção desses agregados como um todo. Olha a diferença de um solo degradado para um solo saudável. Esse exemplo é fácil, assim, ele é bem nítido, né, da importância de eu ter um solo saudável. Ele segura muito mais essa degradação, essa dispersão que tem, né, de um solo degradado. Olha a diferença. Isso a gente já fez, tá? Esse vídeo aqui é o que estava mais fácil ali para trazer, mas a gente já fez em loco, a gente já abriu muita trincheira também, e a gente pega esse solo de outras camadas, um solo que tem mais material orgânico, e tem muita diferença. É gritante, assim, façam no campo de vocês, o pessoal da Sultec pode apoiar aí nesse cenário para conseguir fazer isso aí também, que é um exemplo prático, né, da importância de eu ter um solo saudável. Bom, algumas perguntinhas aqui para a gente fazer uma autorreflexão. A sua silagem está construindo ou consumindo o seu maior ativo? Sua pastagem está construindo ou consumindo o seu maior patrimônio, né? A sua lavoura está construindo ou consumindo? Pessoal, a gente sabe, a silagem ela extrai mesmo muito nutriente ali daquele solo e tudo mais. Por isso que a gente tem que repor, mas repor com qualidade, né? Para que não desande, né? Então, se eu faço silagem ao longo dos anos, eu posso ter problemas. Migão, deu uma...
eu posso ter problemas ao longo dos anos se eu não repor isso aí com repor de qualidade, tá? Então, é importante que eu tenha isso em mente quando eu for pensar na silagem, né, lavoura e outras coisas. Tem que repor com qualidade. Um solo coberto e vivo sustenta a planta. A fertilidade nasce da biologia, não só do adubo. Um solo sadio nos proporciona uma planta sadia, uma pastagem, uma silagem de qualidade e um leite e carne de qualidade, que é a maior rentabilidade. O Faé mostrou aqui alguns exemplos, né? Falando especificamente sobre a rentabilidade. Então, a importância de eu ter um solo sadio é a base de tudo. Alguns pilares eu perguntei sobre agricultura regenerativa para vocês, eu trouxe, alguns de vocês já devem ter visto, né, esse esquema aqui em outros lugares, mas em todos eles, você pode pegar o esquema geral, ele tem a integração de gado aqui no final. Ó, integração de animais de pastejo. Faz muito sentido, né, eu integrar, porque daí eu tenho toda a diversificação, o Faé já comentou muito aqui da importância disso, quando eu penso em pilares da agricultura regenerativa, eu estou falando disso tudo. Esse aqui eu fiz um esqueminha nosso, né, que quando a gente pensa em Manual Mundial da Saúde do Solo, eu tenho que ter o mínimo distúrbio, cobertura, diversidade, raízes vivas e a integração com o animal. Aqui é o exemplo que eu queria comentar do Gabe Brown, tá? Que é um pecuarista, hoje, né, pecuarista, e aqui ele tem uns dados que ele, desde 93, ele vem monitorando, e aqui a gente está falando do carbono no solo, tá? Eu traduzi aqui só para ficar mais fácil. Lá no plantio direto eu tinha um nível, ele até teve alguns incrementos, né, com rotação de cultura, plantas de cobertura, mas quando ele trouxe uma diversidade desses cultivos e ele integrou aqui a pecuária no sistema, não é que ele deixou de plantar o que ele planta lá, não sei se é soja, milho, não me lembro agora, mas ele integrou, tá? Então vejam a importância desse incremento que eu tive aqui, ó, o carbono no solo. Olha a diferença de um solo, isso é dele, tá? De um solo saudável, olha a cor, olha os poros, né? É aparente, é um solo mais vivo do que esse outro que eu não tenho essa integração. Mas tem que ser bem manejado, porque se não manejar, o Faé já mostrou aqui, dá problema. E é um efeito cascata, tá? Se eu extraio sem repor, se eu tenho um solo nu, com muito distúrbio, eu vou ter compactação, perda de matéria orgânica e queda de biologia. E isso vai acumulando ao longo dos anos. Ou eu posso ter uma cascata positiva, né? Que eu vou repor, vou cobrir e vou ter pouco distúrbio. Que daí eu vou melhorar a estrutura e os agregados desse solo, eu vou ter mais carbono, consequentemente eu vou ter mais vida. Tá? Então, é importante que a gente escolha esse lado aqui, ó, a cascata positiva, senão começa a desandar e aí é mais complicado. Aqui eu trouxe alguns exemplos, eu vou passar brevemente, que a Carol já está puxando minha orelha ali por causa do tempo, mas sobre agricultura regenerativa, eu tive numa palestra do Peleco, lá da Roncador, fantástica palestra, ele falou que hoje só faz sentido fazer agricultura com a integração, tá, que ele faz lá, ele coloca o gado lá também, e gente, nós estamos falando da Roncador, né? Eu nem lembro quantos 1000 hectares que é a fazenda toda lá, mas eu acho que é a maior em extensão, né, contínua, então ele consegue integrar, manejar, obviamente tem que ser bem planejado, né? Aqui são algumas iniciativas, quando a gente pensa em agricultura regenerativa, o mercado está olhando muito para isso, tem várias instituições, vocês aqui têm condições de trabalhar com cereais, né, com essa pegada regenerativa também, para melhorar o valor agregado como um todo, então eu olharia para isso também. A gente teve já em algumas reuniões, esse cabeçudo aqui sou eu. A gente já teve algumas reuniões com a galera ali, discutindo alguns conceitos, né? Alguns pilares. Essa reunião foi em São Paulo, Eduardo Martins, ex-presidente do GAS, né? Esteve conduzindo, né? Esse evento que foi falar sobre o conceito e implementação da agricultura tropical regenerativa no Brasil. Estivemos aqui também
no workshop da construção do Índice de Agricultura Regenerativa, então a gente está por dentro, a gente participa de algumas iniciativas, esse IQS, a gente teve algumas áreas aqui que o pessoal da Sultec conduziu, tá? Que é um índice de qualidade de solo, para a gente quantificar isso aí, traçar alguns diretrizes do que, tentar nortear, né, do que funciona ou não funciona, tá? Para vocês terem uma ideia, esse aqui é um cenário que a gente tinha um padrão fazenda, né, e um padrão zero input, tá? Também tem condições de produzir, né, com o mínimo input ali, de uma maneira mais objetiva. Só para finalizar, Carol, estou caminhando aqui para o final, um raio-x da fertilidade da carteira da Sultec, né, em relação ao Rio Grande do Sul e ao Brasil, tá? Aqui são dados reais, tá? Que o pessoal lá um agradecimento ao pessoal do Data Science lá da Laborsolo que me apoiou nisso aqui. Vejam aqui, ó, a Sultec em laranja, Rio Grande do Sul e aqui o Brasil, um comparativo, né? Vamos focar só na mediana, eu acho que é mais fácil aqui, né? Aqui no cálcio, centimol por decímetro cúbico, magnésio, né? Potássio, AV%, veja essa distribuição da frequência relativa aqui, né? Esse mais claro é o de 2021 e o azulzinho aqui tracejado de 2026. Perceba que a gente tem uma migração, né, de um cenário aqui de 60% para uns 70%, 80% da AV%, que é a soma disso aqui tudo, a saturação, né, desses três carinhas aqui que eu mostrei para vocês. Tá? Isso aqui é fantástico, eu acho que esses dados aqui, eles reforçam ainda mais a importância, né, de estar ao lado, né, de uma empresa como a Sultec. VRP, valor relativo de fósforo, há um comparativo da Sultec com o Rio Grande do Sul com o Brasil. Tá? Evolução da matéria orgânica por ano, tá? A gente vê, né, uma tendência aqui ao aumento. Aqui a gente fez um mapinha também da saturação de cálcio. Esses municípios que estão pintados aí, que a gente conseguiu um número bacana de dados, tá? Para a gente estar mostrando, ou os que estão em cinzinha aqui, a gente tem um número menor de dados, por isso que está dessa forma. Mas aqui a gente consegue ver ter uma noção, né, de como que está a saturação de cálcio, por exemplo, magnésio, ó, todo o cenário verde aqui, olha que bacana. A turma tem usado dolomítico aí, né, o magnésio aí. Saturação por bases, matéria orgânica, tá? Ó, percebam aqui, ó, essa região aqui tem, a gente viu alguns dados lá que me chamaram a atenção, tá? Matéria orgânica nessa região aqui. Rapidamente, Carol, estou caminhando para o final, eu vou mostrar isso aqui, que isso aqui é um resumo dos dados da BioAS da Sultec ao longo dos anos. Eu acabei não mostrando a linha de tendência aqui, mas as bolinhas mais clarinhas aqui, elas são do ano de 2022, e as mais escurinhas aqui, ó, no ano de 2025. Percebam que eu tenho uma migração, que eu saio de um cenário aqui que está mais intermediário, adoecendo, para um cenário mais saudável da BioAS. A pergunta, a saúde biológica da carteira da Sultec está melhorando? Veja o comparativo de 2022 até o de 2025. Tá? Isso aqui é o que eu comentei no início, fertilidade de solo e nutrição não é do dia para a noite, é construído, tá? Aqui, ó, são dados reais. A evolução da BioAS, ó, a migração da matriz de saúde do solo por ano. Percebam esse cenário aqui, ó, que eu tenho uma distribuição de doente, adoecendo, intermediário. Agora sim, obrigado. Agora, vejam a proporção aqui que eu tenho de solo saudável ao longo dos anos da carteira da Sultec. Para resumir a apresentação, para fechar aqui para vocês, saúde do solo é química, física e biologia. Tá? Eu tenho que ter um solo quimicamente equilibrado, fisicamente bem estruturado e biologicamente ativo. Só com isso eu vou ter uma saúde do solo boa. Fertilidade de solo e nutrição de plantas não se constrói do dia para a noite. Trabalho, já falei algumas vezes isso aqui. Pecuária, se for mal manejada, degrada e compacta o solo. Mas se for mal manejada. Se for bem manejada, vocês sabem que faz muito sentido. Diagnóstico é soberano, a decisão por achismo custa caro e não cabe mais num cenário da agricultura como hoje.
tudo se acumula ao longo dos anos. É um efeito cascata, para o bem ou contra, né? Solo saudável, planta saudável, leite e carne de qualidade. Eu acho que essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês, tá? Isso resume bem a minha apresentação. Aqui, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais de perto, eu vou pedir para vocês lerem o QR Code aí, para acompanhar o trabalho da The Soil, né? A gente vai intensificar cada vez mais os conteúdos aqui em parceria com a Sultec, tá? Mas aqui a gente conta um pouquinho da nossa realidade do diagnóstico agronômico. A gente vai estar no stand durante todo o evento, recebendo vocês, tirando as dúvidas. Tem o Marcelo e o Igor, tá? Os dois estão aqui do lado, ó, o bonezinho da The Soil, vão estar lá também durante todo o evento. Eu queria mais uma vez agradecer, tá, o convite de estar aqui com vocês. Aqui fica o meu contato, né? O arroba aqui da The Soil e da Laborsolo também, caso vocês precisem de alguma coisa. E é isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado.